Oi, gente, tudo bem? Sábado novamente, né? Esse é um daqueles vídeos que eu tento não editar, falo realmente o que tá se passando na minha cabeça. O intuito é eu fazer roteiros para poder gravar aqui, né? E realmente ser o mais natural possível. Mas enquanto isso, eu preciso colocar uma aguinha enquanto eu falo. Precisa hidratar o meu corpo, né? Lógico. Essa semana foi tão corrida como todas as outras semanas. Enfim, mas pra quem não me conhece, meu nome é Ana Érica, eu sou de Boa Vista, Roraima, tenho 15 anos, de Boa Vista. Tenho 24 anos e sou psicóloga. E é isso. Gente, eu tava percebendo, analisando, né, o meu dia a dia. E eu vejo que eu tenho muita coisa aqui dentro que eu poderia, assim, internamente, que eu poderia compartilhar nas minhas redes sociais. Eu não sei se ajudaria, né? Mas acredito que poderia ajudar sim. E eu não vejo muitas pessoas fazendo isso próximos a mim. Então eu gosto de ser a pessoa diferente. Claro que às vezes aquele desejo de ir com a manada, né? De fazer o que os outros estão fazendo ou algo assim do tipo. Abrindo um parêntese aqui rapidinho, ano passado eu pintei meu cabelo em dezembro. Gente, pra vocês terem noção, eu peguei daqui na frente, ó. Olha onde que já tá. Eu nem sei onde é que tá já, pintado. Mas ó, por aqui assim já, o tanto que meu cabelo já cresceu. Estou pasma, mas eu quero retocar novamente junho ou julho, né? Vou ver direitinho, mas vai ser surpresa. E aí eu vou trazer alguns pontos aqui, que eu acredito que será um dos pontos muito legais. E assim, gente, você que não gosta de vídeos longos, sinto muito, mas o intuito mesmo dos vídeos é eu falar. Como se você fosse realmente uma pessoa muito próxima a mim, uma pessoa muito próxima no sentido de ser amigo, olha aí, amiga, e a gente tá batendo um papo muito legal. Uma água de novo. Eu não falei aqui, mas eu sou cristã e, enfim, eu já sou da igreja há muitos anos já. Já participei de vários cargos na igreja. Não fui pregadora, nem cantora, mas já servi na salinha, sirvo na igreja, né? Abro na porta, gravo algumas coisas pra igreja, enfim, não é sempre, mas eu faço isso de vez em quando, tá bom? E aí, eu percebo que ser cristão hoje em dia é muito desafiador. Claro, gente, eu acho que cada momento tem os seus desafios, né? Mas pra mim, ficou um pouco mais desafiador depois que eu comecei a trabalhar e depois que eu comecei a ter minha vida profissional. Por quê? Quando a gente se torna adulto, você tem que abrir mão de algumas coisas da sua vida. Eu não falo somente de uma área específica, mas também de algumas questões que você não consegue mais conciliar. E quando eu abri mão de algumas coisas da igreja, eu não vou falar da minha igreja, até porque eu amo a igreja, mas já falo assim de certas pessoas, né? Elas não têm muito filtro, então elas vão te chamar de desviada, vão falar que você abandonou os estudos por conta abandonou as coisas da igreja, né? Por conta da vida, como é que diz? Secular, preferiu estar trabalhando, estar estudando, do que estar na igreja servindo ao Senhor, enfim. E aí, de um certo tempo, né, eu comecei a analisar que nas igrejas, em qualquer lugar, tem as suas panelinhas. E quando realmente a gente percebe isso, a gente se frustra, a gente se machuca, mas fazer o quê? Isso é realidade. A igreja é um lugar onde pessoas doentes estão lá para se curar, né? Então o Senhor ele não veio para pessoas curadas, veio para curar pessoas doentes. Então assim, mas eu recebi essa enxurrada de comentários e olhares, fiquei muito triste com isso, mas eu não me magoei no ponto de me desviar.
Eu sempre tive essa noção de que Deus, ele é tudo pra mim, né? Mais uma vez, água. E aí, eu vejo que em muitos lugares, né? Em muitos ambientes, quando a gente se afasta só por um tempo, você começa a ser vista com outros olhares. Tá tudo bem. E essa é só uma ideia que eu tô trazendo pra vocês. Enfim, hoje eu não tenho servido muito em muitos lugares na igreja, até por conta da minha rotina mesmo. Final de semana chega, gente, eu só quero minha casa. Eu só quero ficar aqui e respirar um pouco, não ver gente pelo menos o dia todo. É muito importante ter vida social, mas assim, cara, se eu puder sábado todinho ficar sem falar com ninguém, respirar um pouco, fazer o que eu quero fazer, descansar, eu amo. Eu cuido das minhas coisinhas, é isso. E aí, gente, eu tô numa fase que eu tô muito naquela correria, né, de ter a minha vida profissional agora, depois da faculdade, e agora realmente estudar para ser uma ótima profissional, e ninguém é uma boa profissional, você não estudando, você tem que estudar. E, enfim, isso toma muita parte do seu tempo, né? Muita parte do seu dia. E muitas pessoas que conviviam, que convivem com você ali no dia a dia, acham que isso não, a fulana de tal tá afastada porque ela tá estudando, tá trabalhando, tudo bem. Mas é muito ruim quando a gente começa a lidar com esses sentimentos, né, de solidão, e você acaba vendo ao seu redor quem realmente são as pessoas que te consideram. Eu sou uma pessoa muito assim, de perguntar como as minhas amigas estão, como as pessoas estão ao meu redor, né? Mas eu tenho visto que ultimamente, na verdade, gente, todo mundo tá na sua correria do dia a dia, né? Todo mundo tá nessa corrida chamada vida. Então, assim, o meu problema não é maior. Pode ser um problema mais grave ou menos grave, mas todo mundo tá focado no seu BO, né? E aí eu parando, né, esse mês para analisar quem são aquelas pessoas que me perguntam se eu tô bem ou não. Mas eu sei que minhas amigas, né, elas se preocupam comigo. Eu também não entendo se caso, né, elas entendem isso, se eu tô me afastando ou não, tá tudo bem também. Mas eu tento entender, né, sendo cristã, que Deus, ele preenche todo o nosso vazio. Tudo que nós precisamos, o Senhor, ele preenche. Então, a gente precisa aprender a ter essa solidão junto com a solitude. Você aprender a lidar com as suas questões sozinha. Você viver a sua vida independentemente se as pessoas estão querendo ali te ouvir ou não, então tá tudo certo. E aí eu fico pensando, analisando, e realmente, gente, ser cristã não é fácil hoje em dia, tá? Mas uma coisa que eu tento fazer é não me cobrar muito, não deixar pensamentos de insegurança tomar conta de mim, porque se realmente eu deixar, eu vivo uma vida frustrada, magoada, porque as pessoas não são tão próximas assim, né? E aí eu começo a ter aquela empatia comigo mesma e acolher os meus sentimentos, acolher as minhas dores também. Eu acho que todo mundo tá com seus BO assim, cara, eu preciso resolver isso. E eu tava conversando com uma amiga, né, acho que foi semana passada, semana retrasada, ela diz assim, Ana, eu não te mandei mensagem porque realmente eu tô muito preocupada, eu tô muito atarefada. Eu falei, mano, relaxa. Eu entendo. Eu não quero ficar, tipo assim, cobrando as pessoas pra me darem atenção, entendeu? Mais um pouquinho de água. Então, assim, eu acredito que muita gente tem passado por isso, nessa parte da solidão, só que às vezes não sabe lidar com isso. Então acaba descontando isso, fazendo outras coisas, enfim, né? E aí isso é um papo para outro vídeo. E outro ponto que eu queria falar, que é juntamente com isso, que você não se sente acolhida pelas pessoas mais próximas de você,
você começa a ficar magoada, frustrada e realmente pensando, meu Deus, será que fulano me gosta mesmo? Porque, tipo, nem pergunta como é que eu tô. Aí você fica magoada, você fica frustrada. Não é bom se sentir assim, né? Mas, gente, tem que orar, tem que colocar isso diante do Senhor. E uma coisa que eu tava prestando atenção, meu Deus, eu preciso orar mais. Preciso colocar esse sentimento mais em Deus, sabe? E cuidar das minhas questões, sabe? Porque às vezes o que eu sinto, o que eu penso, não é culpa de ninguém, é culpa minha mesmo. Por conta da rotina, tem que arrumar, tem que organizar algumas coisas da minha vida. Mas eu não posso culpar as pessoas, terceirizar essas dores. Eu preciso realmente ver num todo quais são os sentimentos, se é raiva, se é carência, enfim, sabe? A gente precisa perceber essas emoções da gente mesmo. Então, quando você vai juntando várias camadas de mágoas, frustrações, você se torna uma pessoa reativa demais. Você começa a reagir para qualquer coisa que acontece no seu dia a dia e acaba afastando as pessoas, né? Infelizmente. E aí, o último ponto é ser uma adulta funcional com tudo isso que acontece. Ser cristã, dar conta, ter uma vida social, ter amigos, ser uma boa filha, uma boa profissional. Enfim, eu acho que a gente tem que saber equilibrar as coisas, mas para dar conta de tudo isso, você precisa confiar em Deus, colocar tudo isso diante do Senhor e descansar nele, porque eu acho que sem Deus a gente não é nada e pesa muito mais quando a gente esquece que Deus está aqui do nosso lado. Tipo assim, filha, confia em mim que eu tô aqui, não se preocupa, entendeu? Não sei porquê, às vezes toda vez que eu tô conversando com alguém, aí eu, aquele desespero pra falar logo, né? Mas assim, a sociedade, ela cobra muito da gente, né? Vamos lá, um exemplo. Você precisa ter uma vida social ativa, você precisa estar namorando, estar programando um casamento futuro, você precisa ser uma boa profissional, uma boa dona de casa, sem reclamar. Isso sem reclamar, você tem que estar zen. Mas não tem como a gente ficar zen sempre, né? Então, assim, uma coisa que eu nunca vou cansar de dizer, né? Façam terapia. A gente fazer terapia é uma das coisas mais valiosas possível que a gente pode fazer. Então, assim, sentir mágoa, frustração, solidão, faz parte da vida, porque se não tiver isso, que adulto, que pessoa futuramente você vai se tornar, entendeu? Então, eu acho que realmente é muito desafiador mesmo. Desse lado de cá, realmente está na minha pele, é muito desafiador. E eu acredito que para você, do outro lado da tela, também é muito desafiador. E assim, eu espero que Deus cubra a sua vida de proteção, de bênçãos e que te guarde também, né? E o intuito dos meus vídeos não é ter seguidores, mas é aquilo que eu já comentei aqui no início. É ser o mais natural possível e conversar um pouquinho. Porque às vezes a gente não consegue conversar com as pessoas, né? Tipo, marcar um café e conversar. Mas, gente, se rodeiem de pessoas que podem ouvir vocês, que podem realmente ser presente na vida de vocês, né? Mas se não tiver isso, tá tudo bem também. O ser humano nasceu sozinho, não foi? Pois é, então assim, é isso. Deus abençoe, espero que esse vídeo tenha tocado você, lembrado que você é um ser humano também, você não é um robô. E é isso, gente. Lembrar que nós somos importantes, nós somos lindas, lindos. E é isso. Vamos tomar uma aguinha, né? Porque é sábado, tá sol e eu tenho que tomar água. Nada a ver com o que eu falei agora. De novo. Um beijo, gente. Tchau, tchau.